Boa noite, irmãos. Pastor Maldo dando início ao nosso culto de quarta-feira. Estou no aguardo daqueles que estarão se conectando. Miriam está agora já lançando o link no nosso WhatsApp para aqueles que são de nossa igreja e fazem parte do grupo. Vocês podem ver que hoje o ambiente mudou um pouco. Estou aqui na casa da minha mãe, né? E nós estamos reunidos aqui para celebrar o culto num ambiente diferente. Hoje bateu saudade da mãe, bateu saudade da família, mas todo mundo está bem aqui, ninguém desrespeitou as normas de segurança. Estamos todos seguros aqui. Mas estamos também mais felizes para celebrar o culto, porque com família ficamos mais fortalecidos, ficamos mais alegres. A proximidade daqueles que Deus nos deu para amar e para nos amar fortalece nosso coração. Mamãe está aqui na minha direita, a Miriam está aqui à esquerda, meu padrasto Barbosa. E vocês devem ter visto aqui ao fundo a minha irmã passando, tadinha, que ela estava passando e não sabia que a câmera estava pegando. Live é assim, live realmente é ao vivo. E nós temos essa característica, né, no nosso culto. Queria começar com uma oração enquanto nós ouvimos esse louvor, a canção do Apocalipse. E depois vamos cantar esse louvor. Ou pelo menos eu vou tentar cantar e peço que os irmãos acompanhem para que Deus nos eleve. Que Deus abençoe esse culto e que abençoe a todos nós. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de, apesar do confinamento, apesar do distanciamento, podermos celebrar Teu nome. Estamos aqui, Senhor, nos conectando através desses meios tecnológicos modernos, mas o que realmente nos conecta é o sangue e o amor de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro motivo da conexão da sua igreja. Ele é a verdadeira conexão que une em todo o mundo, em todas as nações, em todos os povos, aqueles que se chamam filhos de Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós somos um. E é por meio dele que nós hoje celebramos, ainda que à distância, o nome dele. Aprendemos a tua palavra, intercedemos e oramos, e nos sujeitamos à sua vontade. Pois somente nele é possível que a Igreja de Cristo viva em qualquer ambiente e em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Bem-vindo, irmão Paulo. Bem-vindo Antônio Sanches, bem-vindo irmã Marlene. Temos hoje um bom grupo, glória a Deus, conosco. Irmãos, eu descobri semana passada que dá para eu conectar um irmão ao vivo. Então, se eu chamar o irmão diga ok ou não para orar. Como hoje é a nossa quarta-feira de oração, eu vou estar chamando alguns irmãos para orar. Então, se você está com o celular, fique atento, vai aparecer na tela o meu convite a você para conectar e você poder fazer parte do nosso culto e dar a sua palavra de oração. Se você tiver alguma dificuldade, é só você dizer não tem problema que eu chamo outra pessoa, ok? Vamos cantar esse louvor então, a canção do Apocalipse, um louvor muito conhecido. Eu vou cantar e você me acompanhe. E todos nós seremos edificados em Jesus. Que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Nosso Deus é quem nos motiva a louvar, a celebrar. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes de relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Amém. Não esqueça de preparar seus pedidos de oração, irmão. Hoje é culto de oração. Pode postar, nós estaremos orando. Oraremos pelos seus pedidos, oraremos pelas suas necessidades e também oraremos agradecendo ao Senhor por aquilo que Deus tem dado e concedido a você. Se você quiser, pode postar que nós estaremos orando ainda hoje. Maravilhado, extasiado, fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Amém. Que Deus abençoe este louvor. Que Deus abençoe a sua vida e que cada um de nós possa continuar celebrando o Senhor. Queria fazer a leitura bíblica agora do Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 12. João, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 12. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam na causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim
Fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Jesus deixou para mim e para você uma promessa. Jesus deixou para mim e para você, filho de Cristo, uma certeza, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E que ninguém pode ver o Pai, ninguém pode ver o único Deus, o verdadeiro Deus, se não for por meio dele. Quando nós estamos aqui celebrando a Jesus, quando nós insistimos numa visão cristocêntrica do Evangelho, numa visão onde Cristo ocupa o lugar principal em nossa adoração, em nosso culto, em nossa oração, nós fazemos isso porque Ele é o caminho. Há uma necessidade ainda maior nesses tempos de termos Cristo como o caminho real e verdadeiro para as nossas vidas. Porque se não fizermos isso, nós não chegaremos aonde precisamos, que é diante do Pai. Este tem sido tempo de isolamento, irmãos, mas também tem sido um tempo de muita reflexão do que realmente alimenta a nossa fé, do que realmente alimenta as certezas do seu e do meu coração. Então eu quero convidar você nessa reflexão do Evangelho de João 14 a orar comigo, e ao orar, você colocar diante de Deus tudo isso, suas inseguranças, suas incertezas, suas dúvidas, suas frustrações. Há muita gente frustrada com o confinamento e por causa da frustração acaba tentando identificar um culpado disso, e a grande verdade é que não há um culpado. Nós somos hoje reféns de uma catástrofe mundial, somos reféns de uma pandemia mundial que está afetando a todos de igual, o justo e o injusto, o rico e o pobre. Ainda que alguém diga, o rico ele não tem tido a mesma dureza que o pobre, é verdade. A pobreza, né, a privação tira do pobre alguns privilégios. Mas eu te digo que não há nenhum rico hoje que não tenha medo. Não há nenhum rico hoje, não há nenhuma classe social hoje que não esteja insegura. E é no meio desta insegurança que nós oramos. É no meio dessas incertezas que nós clamamos. Porque é clamando que nós construiremos este momento de fortalecimento. Irmãos, como eu disse, eu vou tentar convidar alguns dos participantes a orar comigo. Vou estar conectando aqui alguém, ou pelo menos fazendo o convite para a pessoa se conectar por áudio. Se você aparecer na sua tela o meu convite, clique no convite para tentar se conectar e a sua imagem e a sua voz aparecer junto com a minha, ok? Nesse momento eu gostaria de estar convidando o meu querido irmão Zé Carlos, se é que ele já está conectado. Deixa eu dar uma olhada. Zé Carlos, não, Zé Carlos não está conectado. Então vou estar convidando a irmã Tânia para estar orando conosco. Espero que a irmã Tânia consiga se conectar conosco nesse momento. Estou aqui habilitando o serviço de conexão, mas por algum motivo eu não estou conseguindo. Tem que pedir para aparecer nesse vídeo. Na verdade é a Tânia que tem que pedir. Tânia, aqui, se você puder, clique no botão verde embaixo. Eu vou né? printar aqui, vou E eu vou dar autorização para você participar conosco, irmã Tânia. Se for possível, tente clicar aí embaixo para estar conosco nesse momento. Estou fazendo esse convite agora a você. Para que você participe deste momento conosco. Estamos tentando. É tecnologia, né, irmãos? Então, coisas novas, meios novos, para que nós possamos estar aí nos conectando. Eu não estou conseguindo por enquanto, então vou estar orando. Estou botando as orientações lá no grupo. A irmã Miriam está botando no grupo do Zap, amor? Vou botar no Zap e vou botar lá no Facebook também. No Facebook aqui vai aparecer as orientações para os que quiserem participar e se sentirem à vontade para orar. Mas eu vou começar esse momento então de oração. E eu vou convidar uma pessoa especial aqui para orar com a gente. Pedir para minha mãe estar aqui com a gente. Vem cá, mãe. Venha para cá. Não tem problema não, fique aqui comigo do lado. Pedir para minha mãe estar orando. Ela está tímida aqui, mas
Eu vou pedir para ela participar desse momento de oração conosco. Irmã Tânia, fica embaixo. É um ícone verde Meu celular desligou. no celular, ok? Não, A irmã, para poder mandar para o irmão. Não, meu filho. a irmã vai poder estar conectando conosco, tá? Mãe, sente aqui ao lado rapidamente, para a senhora orar conosco. Hoje eu estou tentando fazer uma coisa mais diferente, mais dinâmica, mais interativa, porque senão fica só aquela coisa, o pastor Mauro, e igreja precisa ter o rosto da igreja. Mamãe não é da nossa igreja, minha mãe é membro da Igreja Batista aqui de Cordovil, mas hoje eu estou aqui na casa dela e ela vai estar participando comigo. Mãe, entra aí, mãe. Vou botar aqui a câmera para você. Pode sentar. Essa é minha mãe, dona Ana Natália, né? Para os que já conhecem, ela esteve no dia da minha posse na igreja e ela vai estar orando nesse momento. Mãe, ore pelos pedidos que estão sendo feitos. Deixa eu ver aqui os pedidos. A irmã Linda Rosa pede oração para o fim dessa dor no mundo, né? O fim dessa quarentena. Irmão Paulo César pede oração, né, pela sua irmã, que é enfermeira, está trabalhando nos hospitais, que está enfrentando essa luta. Deixa eu ver mais quem estava pedindo oração. A irmã Ilma pede oração pela filha da sua amiga que está com Covid. A irmã Tânia pede oração pelos desempregados. Irmão Davidson, oração pela saúde da sua família e amigos. Irmã Ilma pede oração pela família e amigos também. E deixa eu ver mais alguém. Quem mais? Por enquanto temos isso. Então eu vou pedir para minha mãe estar orando então pela situação do coronavírus, que isso passe, que fiquemos livres dessa enfermidade, e também por todos aqueles que hoje batalham nos hospitais, que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, e por todos aqueles que estão enfrentando o risco do desemprego ou já estão sendo demitidos por causa disso. Para que o Senhor esteja preparando a solução. Porque, irmãos, eu creio que Deus dará soluções. Eu creio que haverá dor, mas haverá também as soluções dadas por Deus. Se você crê nisso, ore comigo. Pode orar, mãe? Santo Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, nós te damos graças, Senhor Deus, porque estamos na tua santa e gloriosa presença, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Sabemos, Senhor Deus, que no meio dessa enfermidade, no meio dessa pandemia, Senhor Deus, o Senhor tem mantido as nossas famílias com saúde e com as suas mesas, Senhor Deus, com alimento. Por isso nós te agradecemos. Mas nesse momento, Senhor Deus, nós queremos colocar todos aqueles que pediram oração, Senhor Deus, pelo problema dessa enfermidade, Senhor Deus, que atingiu toda a humanidade, não só aqui no Brasil. Nós sabemos, Senhor Deus, que essa enfermidade veio, Pai, para tirar muitas famílias, Senhor Deus, das suas vidas, das suas estruturas, daquilo que elas, Senhor Deus, já estavam vivendo, Senhor Deus, achando, Pai, que nada poderia acontecer. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é quem está no controle de tudo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, quebrando todo esse jugo, Senhor Deus, que se abateu sobre a humanidade, sobre o nosso Brasil, através dessa doença, desse coronavírus, Senhor Deus, e que o Senhor venha, Pai, com a tua mão poderosa, Senhor Deus, restaurar, Senhor Deus, e arrancar essa enfermidade do meio do teu povo, Pai, do meio do nosso Brasil, do meio da nossa pátria, Senhor Deus, que tem sofrido, que tem sido assolada, Senhor Deus. Que o Senhor se faça presente, ó Pai, nos hospitais, Senhor Deus, através dos teus médicos, dos enfermeiros, de toda a classe, Senhor Deus, que trabalham ali, Senhor, para salvarem as vidas, arriscando suas próprias vidas, Senhor Deus, ao qual uma irmã pediu oração, Senhor Deus, para toda a classe médica, para todos aqueles que estão enfrentando essa doença, e estão enfrentando às vezes até com medo, Senhor, mas sabendo que tem que honrar os seus compromissos, Senhor Deus. Esteja com ele, esteja com todos os enfermeiros, esteja com todos os médicos, esteja, Senhor Deus, com toda a equipe de limpeza, Pai, trabalhando, Senhor Deus, cuidando, guardando, dando livramento, Senhor, dessa enfermidade. Ó Deus, quero colocar também diante de Ti, Senhor Deus, os pedidos que foram feitos para aqueles que estão sem emprego, precisando que a Tua mão protetora esteja sobre a vida deles,
esteja abrindo porta, Pai, porque o Senhor é o Deus de todas as situações. Que o Senhor possa estar, Pai, nesse momento, abrindo porta onde não tem porta, mas que o Senhor esteja provendo todas as condições para aqueles que estão precisando, Deus, ganhar o seu alimento, Deus, o seu pão de cada dia, aqueles que saem para os seus trabalhos, Senhor Deus, que sempre saem, sabendo, Pai, que trabalhando eles tenham como prover o alimento à sua família, à sua mesa. E nesse momento, o fantasma do desemprego, Senhor Deus, ronda todo o país. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, vem sustentar essa nação, vem sustentar as pessoas, Senhor Deus, que estão apavoradas, com medo de perder os seus empregos, Senhor Deus. E aqueles que já perderam, aqueles que já estão passando por essa situação, ó Pai, que o Senhor possa estar movendo, Senhor, condições deles encontrarem outros empregos para manter as suas famílias. Ajuda-os, Pai amado. Protege, Senhor Deus, a nossa nação. Vem em socorro do teu povo, Senhor Deus. Vem nos ajudar, Senhor, diante de situações tão difíceis que às vezes não sabemos como vencê-la. Como disse, Senhor, o pastor, todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, rico ou pobre. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa estar trabalhando nessa causa, Senhor Deus, e derrubando toda essa enfermidade que tem assolado o nosso país, toda essa enfermidade, Senhor Deus, que tem tirado e ceifado vidas de pessoas. São muita gente, Senhor Deus, que já perderam entes queridos, são muitas pessoas que estão enlutadas, porque é uma doença, Senhor Deus, traiçoeira, nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos até nem como vamos nos livrar dela, Senhor Deus. Apenas as informações que nos é passada. Mas sabemos que só quem poderá nos livrar é o Senhor, com a tua destra, Senhor Deus. Nos sustenta com a tua destra. Abençoa as nossas vidas e nos guarda. Atende todos os pedidos que nesse momento estão sendo feitos e aqueles que não foram ainda. Mas que o Senhor, a seu tempo, possa estar socorrendo o seu povo, abençoando as suas vidas e trazendo solução para todos aqueles que estão esperando em Ti. Abençoado seja, Senhor Deus, esse momento, porque temos o privilégio de estar na Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa a nossa vida na Tua presença. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Irmãos, essa é minha mãe, Dona Ana, que já foi muitas vezes citada no púlpito. Ela agora se sentiu apavorada aqui do meu lado. Mas que tem sido uma fonte eterna da minha vida, né? De alegria e de satisfação. Pois ela tem me ensinado a temer o Senhor também. Curiosamente, uma coisa que eu já contei, eu e ela batizamos no mesmo dia, em 1987, na Igreja Batista de Ipanema, né, mãe? Nós estávamos juntos no batistério. Só que ela, é claro, era maior, então ela conseguiu botar a cabeça para fora. Só fiquei com os cabelos. Tem uma foto para provar isso. Mas foi uma experiência que a gente guarda, né? Mãe e filha sendo batizados na Igreja Batista de Ipanema quando eu ainda era garoto. 5 de março. E foi um tempo bom. A minha prima Maria José está aqui, seja bem-vinda, Maria José, né? É bom, uma coisa boa da Life, irmãos, é que a gente se conecta com a igreja e com todo mundo que a gente, né? Que todo mundo que a gente às vezes nem espera. Família, amigos, irmãos. Isso tem sido uma satisfação muito grande no meu coração. Vamos estar agora fazendo a leitura do texto de estudo de hoje e ao final nós vamos estar fazendo mais um momento de oração. Se você está chegando agora, não se preocupe, o momento de oração não está se encerrando. Agora vamos para a reflexão, o estudo bíblico do livro de Gênesis, capítulo 24, né? Estamos estudando o livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24, do versículo 1, né, até o versículo 20. Não, perdão, 20 não. Vai até o... Vamos ler o capítulo todo, porque é uma passagem que tem que ler toda, não tem jeito. Eu vou lendo até o momento que der. Aí eu vou dando umas pausas, os irmãos me acompanhem aí para participar. Capítulo 24 de Gênesis, vou fazer a leitura. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara.
Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção aonde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, eles fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito, e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado de fora desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro, me dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos meus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso para com o meu Senhor. Antes de ele terminar de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Vamos parar aqui então nesse versículo, versículo 15 do capítulo 24, de 1 até o versículo 15. Aqui nós vemos nessa passagem um processo da vida que é muito curioso, que é o futuro. Como lidar com o futuro daqueles que herdam dos pais e da família, as promessas de Deus. Temos hoje uma grande questão em nossas vidas, que é preparar o caminho para que nossos filhos, para que nossos herdeiros mantenham a fé em Cristo Jesus, mantenham a fé no Senhor em todo o tempo. E isso tem sido uma experiência que muitas igrejas enfrentam. Lembro-me de uma mensagem do pastor Ed Renekiewicz, que ele pegou de Bruce Wilkinson, que escreveu o livro A Oração de Jabes, onde ele falava sobre as 3 cadeiras, que era a ideia de que normalmente há uma tendência, infelizmente, as gerações posteriores se enfraquecerem no compromisso que têm com o Senhor. Infelizmente, muitas vezes as novas gerações não conseguem manter a fidelidade na mesma proporção que seus pais. E a gente vê isso na igreja, é uma coisa real. É muito comum hoje nós falarmos que temos os cristãos nominais, os evangélicos nominais. Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos os católicos nominais, que eram aqueles que eram filhos de católicos e por isso se tornavam católicos. E agora não, agora a gente tem os evangélicos nominais, os filhos de evangélicos que se identificam como evangélicos simplesmente pela questão do parentesco. Mas nele mesmo não existe uma aliança, nele mesmo não existe um compromisso. Abraão está aqui preocupado exatamente com isso. E olhem a sagacidade de Abraão. Ele já começa a se preocupar com o casamento de Isaque. É nessa base que ele começa a tentar trabalhar o futuro do seu filho. Aí você pensa, mas isso é naquele tempo, nos dias de hoje a gente não tem como fazer isso. Será que não? Será que o texto não nos dá algumas lições?
Será que o texto não nos dá alguns ensinamentos, tanto para gerações jovens, como eu, né? 44 anos, cara jovem, tem uma barba branca, mas está 100% inteiro, como para os irmãos mais velhos, que estão aí já com sua idade avançada, já são anciãos do Senhor, já são os nossos Abraãos e Saras de nossas igrejas? Há lições aqui sim, irmãos. Eu gostaria de extrair algumas dessas lições com você, eu gostaria de compartilhar isso com você neste momento. Diz o texto que Abraão já era velho de idade e o Senhor em tudo o abençoara. Para que nós possamos trabalhar o futuro, é necessário que nós tenhamos algo também a trazer da nova geração. Abraão, ele se coloca para preparar o futuro de Isaac, porque Abraão teve uma vida abençoada na presença do Senhor. Ele se colocou nas mãos do Senhor por inteiro. Ele tinha uma vida exemplar em fidelidade, ele tinha uma vida exemplar em testemunho, ele tinha uma vida exemplar para poder dizer ao seu filho, segue esse caminho. O problema é que muitas vezes a gente quer que os nossos filhos façam o que nós falamos, mas não façam o que nós fazemos. E é nesse ponto que muitas vezes a gente não consegue construir um legado de fé. É nesse ponto que muitas vezes não conseguimos dar início aos projetos, os sonhos que temos para os nossos filhos e netos. Se você deseja construir um legado de fé no coração do seu filho, se você deseja construir um legado de fé no coração do seu neto, construa uma relação com o Senhor Deus hoje, abençoada. Seja você como Abraão, uma pessoa que recebeu a bênção do Senhor. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de bênção. Bênção que dá a você autoridade. Bênção que dá a você um sim, sim, não, não, moral diante de seu filho. Já vi muita irmãzinha, empregada doméstica nas nossas igrejas, chegar e chamar a atenção do filho que muitas vezes fez faculdade, o filho falar sim, senhora. Por quê? Porque tinha uma vida abençoada no Senhor, tinha uma vida construída diante de Deus, que podia e tinha a capacidade de construir esse legado. Então, meu amado irmão, se você já tem uma certa idade e está preocupado com o legado de fé que você quer deixar para o seu filho, para seu neto, para a sua família, examine sua vida hoje e veja se a bênção do Senhor tem sido um testemunho vivo em você. Se a bênção do Senhor tem sido um testemunho contínuo para seu filho, para seu neto, para todas as pessoas. O que me dói às vezes, irmãos, eu falo isso como pastor, sem julgar ninguém, mas como um profeta eu tenho que às vezes exortar, e isso vale para mim também, é que a gente às vezes vai na casa de alguns irmãos e nota que alguns pais, eles em vez de aproximarem os filhos, eles distanciam os filhos do Senhor. Não que todo filho que se distancia do Senhor é culpa dos pais. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que tem pais que, devido às vezes ter uma vida incompatível com um testemunho contínuo diante do Senhor, não deixam um bom legado de fé. E eu vou te dizer, até pastores. Até pastores. Essa é uma preocupação minha hoje. Eu tenho hoje que construir diante do meu Daniel, que tem só 2 aninhos ali, mas já tá me seguindo em tudo. Até o jeito de comer ele quer me imitar às vezes, né? Eu tenho que deixar para o Daniel um testemunho de que o pai dele ama a Deus verdadeiramente, que não está só no púlpito, que não está só na igreja, que não é só pastor, né, de palco, mas que o pai dele é um pastor na vida também. Esse é o meu grande desafio hoje, como foi o desafio de Abraão para Isaac. Isaac podia olhar para seu pai e ver, meu pai é um homem abençoado. Meu pai é um homem a quem eu devo ouvir. Irmãos, um filho que não quer ouvir um pai abençoado é um filho rebelde. Um filho que não quer ouvir um pai que não é abençoado é um filho cauteloso. Porque ele fica a imaginar, como meu pai pode me instruir se ele mesmo não tem frutos a mostrar? Isso é uma coisa que temos que examinar em nosso coração, examinar em nossas relações, para que as gerações que tem pela frente sejam direcionadas adequadamente. Hoje temos uma explosão de gente indo para as igrejas. Somos uma potência no Brasil.
mas não temos ainda a mesma potência de testemunho em lares e em casas. E isso é preocupante, porque é nessa base que o legado daqui do ano 2050, do ano 2030, do ano 2025 estará sendo construído. Nós somos hoje aqueles que têm que ter vida abençoada para que nossos filhos possam observar quem é o nosso Deus, que possam ouvir e acatar nossos conselhos, ouvir e acatar nossas orientações, ouvir e acatar os nossos pedidos a eles. Tem filho que vai bater cabeça, mas você não será o responsável se a sua vida é abençoada. Aí cairá na conta dele a rebeldia do seu coração. Uma coisa que nós notamos é que nada se constrói sozinho. Você nunca vai construir um legado para o seu filho, você nunca vai trabalhar o seu futuro sozinho. Abraão já não tinha mais força, vigor físico para poder fazer jornadas. Abraão não podia mais ir à casa dos seus parentes. Diz o texto que ele manda, o seu servo assumir um compromisso com ele, assumir um voto com ele, para que ele faça no seu lugar essa jornada, para que ele dê continuidade à sua missão, que é preparar o casamento de seu filho, Porque Abraão tinha um grande medo, que Isaac casasse com as mulheres cananeias e que Isaac construísse uma vida que se afastasse de Deus, pois era notória a idolatria em Canaã. Era notória a idolatria entre as mulheres de Canaã. É o chamado jugo desigual. Jugo desigual é uma coisa séria, que a gente às vezes não tem levado a sério nas igrejas, e tem muita família sofrendo com isso. Muita gente que não consegue instruir o seu filho com sabedoria a entender o que é o jugo desigual. E falo isso com amor, porque eu tive um grande cuidado de não fugir disso. E olha que não foi fácil, porque eu vivi numa situação, como todo mundo, cercado de meninas que não eram da igreja, de ambientes não cristãos, mas louvo a Deus porque eu tinha esse temor, essa certeza, precisava estar num relacionamento com o Senhor. Precisava estar num relacionamento em que as regras que valessem para mim, valessem para minha esposa. E note, quem normalmente não observa essa regra, muitas vezes se afasta. Ou quem não observa essa regra, muitas vezes se enfraquece ou sofre. Três coisas que acontecem: ou a pessoa se afasta, ou a pessoa se enfraquece, ou a pessoa sofre. São três consequências de jugo desigual. Porque você pode ter um marido maravilhoso. Eu me lembro de uma irmã na minha juventude maravilhosa. Não vou dar o nome porque pode ser até que ela esteja ouvindo. Mas que o marido, ele não era da igreja. Ele nos recebia bem, ele nos abraçava, ele era carinhoso com a gente, mas ele não ia para a igreja por nada nessa terra. E havia uma tristeza no olhar daquela irmã. Havia uma tristeza no seu coração. Por quê? Porque o jugo desigual causa esse problema. Abraão tinha essa visão, ele tinha essa preocupação. E isso construiu. Diz aqui minha prima Maria José: pais que não dão exemplo mesmo sendo da igreja. É exatamente isso que eu falei, Maria José. Às vezes o cara está na igreja, mas ele não tem uma vida abençoada a mostrar a seu filho, ele só está na igreja. E estar na igreja não é o suficiente. E isso eu vou até aproveitar, deixa aqui. Entenda uma coisa sobre ser cristão: só estar na igreja não é suficiente. Vida abençoada não se constrói por osmose. Vida abençoada se constrói por relacionamento com Deus vivo. Vida abençoada se constrói através de você querer o verdadeiro Deus. É trabalhoso, é dificultoso, tem dia que a gente não está com ânimo, tem dia que as coisas não favorecem, tem dia que as suas falhas batem mais forte do que as suas virtudes, tem dia que seus pecados parecem que são maiores do que a graça de Deus, mas é nestes combates, é nessa luta que você constrói vida abençoada. Foi aí que Abraão foi um homem da fé, porque ele não era perfeito por si, mas ele era perfeito em se relacionar com o Deus verdadeiro. Aqui que a bênção começa. O verdadeiro homem abençoado e a mulher abençoada é aquele que tem vida com Deus. E só está na igreja não gera isso. Você pode estar na igreja desde que você tem 10 anos de idade.
Mas se você não teve um relacionamento com Deus e não experimentou esse Deus, você não poderá ter um legado a construir. A não ser por muita misericórdia do Pai, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E quando Deus quer, Ele levanta profetas até no solo mais estéril. E Ele mostra isso na Bíblia. Isso vai ser até mensagem de domingo. Vou falar sobre aprendendo com Jesus sobre fé. Mas isso é para domingo. Deixa aqui o gostinho do que já vem para domingo. Vamos aprender então isso. Abraão compartilha com o seu servo esta necessidade. Abraão compartilha com o seu servo este propósito. Qual o propósito? De construir um legado para a sua futura geração. Isaac. Isaac era o filho da promessa. E engraçado que nós vemos aqui que o servo dele não está muito seguro que vai ter êxito. Porque o servo dele faz uma pergunta capciosa aqui, né? O servo lhe perguntou, versículo 5, e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? O servo sabia que não dá para você obrigar uma mulher a amá-lo. O servo sabia que esse negócio de casamento arranjado nem sempre funciona. É engraçado porque o texto bíblico não elimina aqui as dificuldades que ele teria, as dificuldades de fazer o planejamento. Mas é por isso que Abraão é o pai da fé. E Abraão fala, cuidado, disse Abraão, versículo 6, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, os Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que lhe traga uma mulher para meu filho. Abraão era um homem da visão de fé, irmãos. Abraão era um homem que sabia quem era o Deus dele. Por isso que eu estou falando, homem abençoado, homem que tinha certeza que Deus não ia deixá-lo na mão nesse propósito. Se Deus prometeu a Abraão que ia deixar uma descendência que seria maior do que as estrelas do céu e os grãos de areia, como é que ele agora vai duvidar? Como é que ele agora vai duvidar de que não vai conseguir uma mulher fiel e comprometida com o Deus vivo para seu filho? Ele crê nisso, ele ora por isso, e ele, assim, Abraão é o cara que ora, Abraão é o cara que compartilha o sonho, e Abraão é o cara que crê que o sonho pode se realizar. Você crê que a sua família pode ser uma família abençoada no Senhor? Você crê que sua família pode ser uma família que de geração a geração pode estar nas mãos do Senhor? Então lute por isso junto ao Senhor. Lute pelas promessas, lute pelos momentos. Venha à sua memória as palavras de Deus no seu coração. Estava aqui hoje com a minha família, a gente estava lembrando aqui das coisas curiosas que vivemos. Eu e Miriam aqui estávamos lembrando com minha mãe de quando estávamos para casar. Uma incerteza danada, casa não casa, vai dar certo ou não vai dar certo. E Deus enviou um homem de Deus para falar para minha mulher, para falar para mim que a gente estaria sendo guiado por ele. Se depois disso a gente não tivesse fé para casar, não dava para fazer mais nada. Ah, é perfeito seu casamento? Não, estamos na batalha com Deus dia após dia. Meu casamento está uma batalha em todos os aspectos como o seu. Porque promessa se constrói dia após dia. Promessa se constrói na dificuldade. Quando eu fiz faculdade, eu lembro que para fazer minha faculdade, eu só tinha a matrícula. Eu não tinha a ideia de onde vinha o dinheiro para pagar o sustento. Mas Deus não deixou faltar um ano. E eu pude honrar 5 anos de faculdade. Paguei todos os meus carnês, todas as mensalidades do meu bolso. Minha mãe está aqui para ser testemunha, minha irmã também. E Deus me honrou para que eu pudesse terminar meu curso de Direito. E nessa época eu pagava... Promessa isso. E olha que foi difícil para minha família, né? Mamãe está lembrando aqui. Porque eles precisavam da minha ajuda financeira em casa, mas eu não podia ajudar na proporção do que elas precisavam. Mas isso não impediu que a promessa se cumprisse. E louvado seja o Senhor. Eu hoje posso dar testemunho disso. Eu posso falar sobre isso. É muito difícil, irmãos, a gente entender a fé de Abraão. Porque a fé de Abraão é uma fé comprometida. E hoje, a nossa fé muitas vezes não está no mesmo nível. Nesse tempo de coronavírus, estamos exatamente examinando nossa fé.
examinando como anda nosso coração, examinando o que cremos, o que não cremos, certezas e incertezas, lutas e mais lutas, e plantando para o amanhã. Porque o que virá no amanhã? Não sabemos. Sabemos que vai sobrar de tudo isso. Não sabemos quem vai ter a renda que tinha antes. Não sabemos quem vai conseguir manter o financiamento da casa que tem. Não sabemos como vão ficar as coisas. A única certeza que você tem hoje é a promessa no seu coração do Deus vivo. Era o que Abraão tinha. Abraão estava vivendo não o coronavírus, mas ele vivia o deserto vírus. Viver no deserto, ser nômade, é não saber se amanhã vai ter água para beber. Então Abraão sabia muito bem o que é viver pela fé, porque ele dependia da provisão de Deus para que o seu esforço desse fruto. Este é o pai da fé, um nômade do deserto, um andarilho peregrino, que em cada lugar que pousava dependia da graça de Deus para que o seu rebanho prosperasse e para que a água não faltasse ao seu rebanho. Por isso ele manda seu servo confiando. Por isso ele compartilha a sua visão. Compartilhe sua visão. Compartilhe os seus sonhos com os seus filhos. Compartilhe com seus parentes o sonho que você tem para os seus filhos. Fale a eles do Deus que você tem e daquilo que Deus tem feito na sua vida e semeie isso no coração do seu filho. Mostre para ele que o Deus que você tem é um Deus que não tem falhado até hoje. Eu sei que Daniel um dia vai ficar enjoado tanto ouvir história daqui da família. Minha, da mãe, da avó, da tia, de todos. Por quê? Porque todos nós temos histórias de fé a compartilhar com Daniel. Todos nós temos histórias de fé a compartilhar com esse baixinho, para que ele entenda o que sonhamos para ele. É, baixinho em termo, né, mãe? Já está maiorzinho. Mamãe hoje tomou uma canseira. Ser vó não é fácil, não. Tá pensando o quê? Ser vó não é fácil, não. Mas ele é bênção. Como seu filho é bênção. Como seu neto é bênção. Como sua família é bênção. Mesmo que haja dificuldades, creia nisso. Nesse tempo de coronavírus, semeie para que sua família tenha um legado para o futuro. Baseado nisso, nós vemos que o coração do servo muda. Quando o servo chega naquela terra estranha, quando o servo chega diante daquela terra inóspita, ele vai e faz uma oração a Deus. Agora não é mais Abraão orando, mas é o servo que ora ao Deus de Abraão. Olha o que acontece no versículo 12. Então orou: o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso para com o seu Senhor. A fé de Abraão era tão poderosa, a fé de Abraão era tão eficaz, que ele não só compartilha um sonho, ele compartilha a fé com o seu servo, fazendo o seu servo fazer uma oração para que o propósito de Abraão seja cumprido. Já imaginou, irmão, seu filho está orando para que o seu sonho de vê-lo nas mãos do Senhor se cumpra? Já imaginou quando seu filho honra a sua relação com Deus e pede para a vida dele a mesma relação? Que aquele seu amigo, seu parente fale: eu quero viver como Deus do meu irmão, eu quero viver como Deus da minha tia, eu quero viver como Deus do meu pai. Este é o tipo de fé e de legado que Abraão começa a deixar. Ele contagiou o coração do seu servo, que estava com incertezas, com a certeza de que Deus daria sinais, de que Deus daria respostas. E o próprio servo faz um teste. Senhor, eu quero que seja dessa forma. O servo é meio abusado, né? Para o primeiro momento de fé, o cara é meio abusado. Mas é um abuso bom. Porque ele estabelece aqui uma prova que vai abençoar a vida de Abraão e vai abençoar a vida de Isaque. E quem é que aparece? Rebeca. Rebeca é parente de Abraão, entende a fé de Abraão, é da mesma família que Abraão, e por isso era a mulher certa para Isaque. Rebeca foi a resposta de Deus àquela oração. Meu irmão e minha irmã,
oremos para que Deus dê aos nossos familiares, às suas Rebecas, para que nossos filhos e nossas filhas tenham pessoas que construam com eles um legado de fé. E as que já foram, os que já casaram, os que já estão hoje em suas famílias, oremos para que Deus transforme. Ah, mas o casamento do meu filho está tendo dificuldades. Ore pelo casamento do seu filho. O casamento do seu neto está com dificuldades. Ore pelo casamento do seu neto. Seja você sempre aquele que está buscando e batalhando pela vida e o legado que você quer para eles. Ainda que as escolhas sejam deles, a sua intercessão não ficará no meio do caminho. Eu creio que toda a intercessão feita com fé ao Senhor, pelo que é a vontade dele para nossas famílias, Deus honra. Como é que Deus não vai honrar, meu irmão, o melhor para nossas famílias? Como é que Deus não vai honrar o melhor para o seu filho, para a sua filha? Se é propósito de Deus que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é essa a promessa de Deus? Se nós cremos nisso, o mais ele fará. O mais ele fará. Como ele fez ao servo, trazendo agora Rebeca à sua presença. E com isso, ela é levada. Eu não vou ler todo o texto, o capítulo é bem grande. Eu até me propus, mas o tempo é muito curto, não vai ser viável. Mas eu vou ler aqui só uma pequena parte, aonde diz, né? Versículo 26 a 27. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, ó Senhor, me conduziu na jornada até as casas dos parentes do meu senhor. O servo vê a resposta de Deus e o servo honra aquela manifestação da bondade dele. Esse é tempo também de você honrar as respostas de Deus. Lição sobre legado. Se você pede, você também tem que saber agradecer. Se você pede, você tem que reconhecer o momento em que Deus responde. Tem muita gente na igreja que está aí recebendo bênção, mas nunca dá um testemunho, nunca dá uma palavra sobre o que Deus tem feito. Está cheio de coisa para partilhar, cheio de bênção para botar na nossa frente, mas não fala. Seja por timidez, seja por insegurança, seja por superstição, mas aquele que está no Senhor deve compartilhar sua fé para que os outros possam ver o legado dessa fé. Eu sempre tive problema com testemunho, vou ser bem honesto, palavra minha agora. Quando eu era como bom batista, eu sempre achei que esse negócio de testemunho é coisa de pentecostal. Porque eu tinha aquela ideia de que pentecostal, né, é mais descontraído para falar das coisas. Enquanto que a gente, né, é mais polido, mais reservado. Só que isso não tem nada a ver com ser batista ou ser pentecostal. Isso é uma mentalidade errônea minha, e não só minha, tá? Vou ser bem honesto. Aqui é retirado também de outros batistas, né? Porque a gente vai absorvendo e reproduzindo aquilo que a gente vive. Mas eu aprendi que quem é abençoado no Senhor deve dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Testemunho para que as novas gerações creiam nas promessas, creiam nas respostas, creiam nas bênçãos que receberam. É claro que é testemunho baseado em resposta verdadeira, não testemunho baseado em achismo ou em opinião. Aqui ninguém está chamando você para testemunhar de nada que você acha ou que você pensa. Estou falando de testemunho, porque isso aí é pregação. Testemunho é bênção confirmada, testemunho nos lábios. Bênção recebida, adoração e consagração ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor deseja construir em nós uma corrente, um legado de fé de geração a geração. Para quem fica, irmão, o testemunho? O testemunho fica para os outros, porque nós vamos passar, mas os nossos testemunhos de fé não. Testemunho de fé
fortalece. Testemunho de fé edifica. Eu tenho um irmão na minha vida, minha mãe sabe quem é, irmão Meirites, lá da Igreja Batista de Ipanema, que dava testemunho atrás de testemunho. Ou para ter testemunho, era irmão Meirites, né, mãe? Ô, sujeito. O velhinho tinha um sorriso, rapaz, né, com aquela roupa dele de gravata borboleta. Eu lembro até hoje, irmão Meirites tinha uma gravata borboleta que ele ficava lá na porta. Um homem que tinha um testemunho rico e abençoado. E um dos testemunhos que eu guardo dele foi de uma vez que ele foi evangelizar na praça, se eu não me engano, e ele estava pregando e pessoas passaram e jogaram tomates nele. Lembra disso, mãe? Esse testemunho do irmão Meirites? Ele e irmão José Rangel contavam isso. Tomaram tomatada, irmão, porque naquela época não é que nem hoje, né, que a gente está na moda. Antigamente ser evangélico e ir para a praça era ser doido, então o pessoal jogava tomate nos evangélicos. Tá pensando o quê? Isso não faz muito pouco tempo não, faz só algumas décadas. E irmão Meirites, que já está na mão do Senhor, conta que ele morava no morro, né, pegou aqueles tomates, recolheu os grãos dos tomates e levou. E ninguém entendeu nada, o irmãozinho da igreja não entendeu nada. O que o senhor está fazendo, irmão Meirites? Isso aqui vocês vão ver. O Senhor está me dando uma resposta sobre isso aqui, irmão. E um dia, depois de muito tempo, chega o irmão Meirites com uma caixa de tomate na igreja para dar uma de oferta. E ninguém entendeu. Que raio de oferta é essa, irmão? Isso aqui, irmão? Isso aqui são os tomates que eu tomei. Lembra aqueles tomates que jogaram em mim? Eu recolhi, levei lá para minha horta, lá na comunidade, lá no morrinho. Eu acho que ele morava no Morro da Catacumba, né? Morro da Catacumba. Ele plantou, irmãos, os tomates que ele tomou. E depois ele deu em oferta diante da igreja Batista de Ipanema. Lembro até hoje dele contando isso. E muitos irmãos testemunharam e falaram disso. Isso é a resposta dos legados que nós estamos construindo. Ele não era meu parente, mas ele foi um dos meus pais na fé. Ele não era nosso parente de sangue, mas ele foi pai na fé em muitas coisas para mim, para minha família e para várias famílias. Conheço hoje pessoas como o irmão Henrique, que é bispo da igreja Sara Nossa Terra, lá em Portugal. E Romão, seu filho, outro dia no grupo, falou para a gente: de quem o senhor lembra com muita alegria lá da igreja de Ipanema? Um homem de Deus. E ele falou: irmão Meirites. Tio Henrique falou isso. Eu lembro muito do irmão Meirites. O irmão Meirites não tinha dinheiro, não era rico, morava no morro, tocava acordeon, tinha uma gravata borboleta, mas ele sabia o que era o legado de fé. Irmãos, vamos construir legados de fé para nossos filhos, vamos construir legados de fé para nossos corações, vamos nos preocupar em preparar nossos filhos a dar continuidade à fé no Deus vivo. Os tempos estão difíceis, irmãos. A apostasia é cada vez maior. Há uma espiritualidade vazia que a gente vê, uma espiritualidade sem Deus, onde todo mundo quer oração, onde todo mundo quer uma bênção, mas não entende que ser abençoado é conhecer o Deus da bênção, que ser abençoado é ter relacionamento com o Deus verdadeiro. E eu quero chamar você a refletir no capítulo 24, de novo comigo no versículo 1. Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Este é o tipo de pessoa que eu quero ser, esse é o tipo de pessoa que eu desejo que você seja, porque é esse o tipo de pessoa que pode ousar sonhar com o casamento do seu filho, sem ser autoritário, sem ser um déspota, sem estar invadindo a privacidade do seu filho, porque ele é abençoado. E por ser abençoado, ele deseja deixar um legado de bênção também para o seu filho, para a sua filha. Sabe qual é a diferença de um Abraão para um autoritário? Abraão não se impõe. Abraão vive. E ao viver, ele mostra ao filho dele que vale a pena caminhar nos seus passos. Este é o tipo de pai que nós vemos aqui no texto. Esse é o tipo de servo de Deus que nós construímos. Mas ele também é um homem que entende suas limitações. Na velhice, Abraão não podia mais fazer por si mesmo certas coisas. Ele busca um servo. Ele compartilha a sua fé com esse servo. Ele compartilha a sua visão com esse servo. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Está limitado no seu corpo? Está limitado na sua força? Está limitado na sua saúde? Chame para compartilhar com você na sua fé pessoas fortes, pessoas saudáveis,
mas pessoas que vejam o seu exemplo e que acreditem no seu Deus. Porque essas pessoas precisam de você para se inspirar, a clamar e a buscar esse Deus. Ninguém vai construir nos dias de hoje, num pós-pandemia, as vitórias que precisamos sozinhos. Boa noite, Heloísa. Ninguém vai construir nada sozinho. Precisaremos uns dos outros e precisaremos que os nossos anciões tragam palavras de fé aos nossos corações. Vamos precisar receber palavras de fé em nossas vidas. Então é isso que eu desejo para você. Desejo que você nessa noite viva como Abraão, não só olhando para o agora, mas olhando para o amanhã. E ao olhar para o amanhã, ver o que tem hoje a ofertar para as gerações que virão. Essa é a lição do capítulo 24 de Gênesis. Amém? Amém. Vamos estar orando então. Vamos estar encerrando esse momento. Deixa eu ver se eu consigo conectar com alguém. Não está dando, né? Não. É só no início. Eu já pesquisei aqui. É só no Minha início. esposa aqui... Tem que entrar. Não Mas dá para entrar depois. Não dá para convidá-la para participar comigo? Não, ela tem que pedir. E se a pessoa pedir, eu consigo conectar? Não, porque não está mais aparecendo o iconezinho. Que eu até printei, botei até no grupo. Eu vou tentar aprimorar isso, tá, irmãos? Tentei, mas parece que houve aí algumas falhas técnicas, eu não entendi bem. Vou tentar melhorar isso. Estou aprendendo também, peço que os irmãos tenham paciência. Vamos estar melhorando isso, para que na próxima a gente possa ter a voz e as orações dos irmãos. Mas você pode escrever. A escrita está funcionando. A escrita está aparecendo para mim e nela a gente consegue construir aí essa possibilidade de interagir. Espero que essa mensagem, essa reflexão, esse momento de oração, o louvor que foi celebrado, tenha alimentado o seu coração. Eu sei que você deve estar com sede e com fome da nossa comunhão e de estar na sua igreja. Mas eu sei também que isso vai passar. E eu sei que todos nós vamos sair disso mais fortes, porque é na provação que a fé se aperfeiçoa. É na provação que nasce os pais da fé como Abraão. Que sejamos uma geração nova, que demos espaço a uma geração nova. Que a igreja evangélica de Jesus Cristo saia mais forte desta pandemia, para não mais dar mau testemunho, mas dar exemplo para as novas gerações e construir um bom legado que se perpetue até que o Senhor volte. Vou orar pela sua vida, vou orar pelos seus pedidos, e se você tiver algum pedido, pode mandar, que nós vamos estar orando durante a semana. Continuamos em oração. Pai, obrigado por este momento, por sua palavra, obrigado pelos louvores, por estarmos aqui. Eu agradeço pela minha família, hoje tenho o privilégio de estar com eles. Isso traz alegria ao meu coração, a minha esposa e ao meu filho, pois eles são aqueles que o Senhor nos deu, eles são a nossa promessa, eles são aqueles que o Senhor tem separado para fazer parte da bênção que é ser família em Jesus. Todos que aqui estão te conhecem e têm aprendido que compromisso com o Senhor é algo que tem que ser construído. Mas nós sonhamos e desejamos para os nossos filhos e netos que tudo que nós estamos vivendo sirva de testemunho e bênção na vida deles. Ajuda-nos a construir um legado para nossos filhos e para as nossas futuras gerações. Que nossas igrejas estejam preocupadas e deem exemplo e fortalecer o coração dos que precisam agora dar continuidade a esse momento. Abençoa cada irmão que está aí ouvindo, Pai. Os pedidos que já foram feitos, os pedidos que estão sendo feitos agora. Peço pela irmã Márcia, do nosso irmão Zé Carlos, que está enferma. Cuida da tua filha, restabeleça a sua saúde. Peço por cada irmão que está sofrendo alguma crise, algum mal-estar, alguma limitação ou dificuldade nesse momento. Cuida deles, Senhor. Abençoa a sua força. Pelo povo de lá, que está muita gente doente. Abençoa a comunidade onde vive minha prima Maria José, que agora faz pedidos de oração também. Cuida da tua filha, cuida da comunidade, os que estão enfermos. Refreia, Senhor, essa maldita doença. Refreia, Senhor, essa maldita enfermidade. Dá também sabedoria ao povo para que ele se abstenha de se expor ao perigo.
Gera no coração deste povo a sabedoria de entender que não é momento para desafiar e pôr a fé do Senhor à prova, Pai, mas sim para se guardar do mal, até que o Senhor diga basta. Pois é o Senhor quem dá o comando, é o Senhor quem está à frente, é o Senhor quem diz sim, sim, não, não para todas as coisas na vida. E eu sei que o seu não virá, o seu não definitivo para essa enfermidade. Então, Pai, eu peço por todos aqueles que hoje estão se sentindo acuados. Agradeço pela vida do Marcelão, que já está recuperado e hoje postou ele interagindo com crianças, fazendo o que deve ser feito, cuidando das crianças que precisam receber amor nesse momento de dificuldade. Dá força a Marcelão, dá força a todos aqueles que hoje são instrumentos de Deus para abençoar. Amém. E que em todo tempo essas pessoas, Senhor, sejam renovadas no Senhor. Oro pelo povo evangélico do Brasil, povo esse que está sendo peneirado, povo esse que está sendo testado, povo esse que está sendo examinado em seu propósito e fé nesse momento. Eu me incluo entre eles, pois nós não estamos isentos de ser peneirados e testados pelo Senhor. Verdade. Prepara-nos para ser aprovados por Ti, Senhor, em meio a essa crise. Amém. Prepara-nos para sobrevivermos a isso, dando bom testemunho, tendo uma vida íntegra, tendo vida abençoada diante de Ti. Pois a Tua bênção vem em meio à adversidade. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam agora sobre toda a igreja e sobre todos os abençoados do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe meus amigos, minhas ovelhas, meus parentes. E estaremos juntos no domingo. E durante a semana estarei em contato com vocês para orar. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém.